Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Bom dia. A todos os irmãos e irmãs que já estão conosco nesta manhã de segunda-feira. Hoje dia 26 de outubro de 2020, né, gente? E depois de alguns dias sem as lives pela manhã, semana passada nós não fizemos, né, as lives pela manhã, mas hoje nós estamos então retornando aqui com a graça de Deus, né? Agora em novos dias, vamos dizer assim. O horário continua o mesmo, às 8 horas da manhã, né? Mas a partir dessa semana nós vamos fazer então todas as segundas, quartas e sextas, tá? A gente estava fazendo de terça, quarta, quinta e sexta, né? 4 dias seguidos. Agora nós vamos fazer 3 vezes por semana, toda segunda, quarta e sexta, às 8 horas da manhã. Aí até a primeira quinzena de dezembro, mais ou menos, tá certo? Mas a gente vai aos poucos, nós vamos aos poucos avisando vocês aí, tá bom? Dessas pequenas mudanças e alterações, né? Porque depois dessa crise que a gente teve do coronavírus, né? Aos poucos as coisas vão voltando, né, ao normal, à rotina, então a gente tem que ir se adaptando, tá certo? Mas é isso daí. Estou muito feliz de estar com vocês novamente. Estávamos com saudades, né? Deixa eu ver aqui alguns irmãos que já deixaram uma mensagem escrita para nós nessa manhã. Então vamos lá, olha, a nossa irmã Angelina Nucci já deu aqui a paz para nós, né? Quem mais? Deixa eu ver aqui, o Marcos Amaral, a Rosa Lousada já está com a gente também. Deixa eu ver aqui, a irmã Regina Amaral também escreveu aqui, estava com saudades das nossas manhãs, né? Irmã Joana Dark Beraldo está com a gente, José Reis está com a gente, a Beth Gonçalves já deu bom dia aqui para nós, a Eutália Santos também, né? Ó, a Luciana Oliveira Carvalho, né? Amém. Ela até escreveu aqui, Simone. Bom dia, pastor. Fiquei sabendo que irão diminuir as lives. Quero agradecer por todo o carinho. Foi muito bom ter vocês mais perto, né? Mais de perto nesta pandemia. Isso. Amém. Amém, Luciana. Glória a Deus, né? A Tânia Guimarães também está aqui, já deixou uma mensagem escrita para nós. Quem mais? A Gedalva Venâncio também, né? Já deixou uma mensagem para a gente aqui. Amém. O Antônio Bochecha, olha aí, o Antônio Bochecha está aqui com a gente. A gente não conhece. Seja bem-vindo, Antônio. Depois diga de onde você é, qual a sua cidade, qual a sua igreja, tá? Irmã Lourdes também já está dando bom dia aqui, a paz do Senhor. Muito bem, então eu vou passar aqui para Simone para ela fazer um momento de louvor conosco, tá? Daqui a pouquinho a gente retoma aqui. Vamos lá. Amém. Graça e paz, irmãos. Muito bom retornar nessa semana, graças a Deus. Tivemos aí uns dias fora e a gente sente falta, viu? A gente sente falta de estar aqui com vocês, né? Junto, aprendendo a palavra, orando. É muito importante esse momento. Mesmo que a gente, nós resolvemos diminuir um pouco essa semana, né? Porque as coisas estão se ajeitando, como o pastor falou. Mas eu acho que é muito bom a gente poder estar aqui com vocês, amém? Eu só quero deixar um versículo para vocês esta manhã em Filipenses 4, de que o apóstolo Paulo disse aos filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E aí ele dá uma série de exortações ao povo para que eles pudessem, mediante a toda a situação que eles estivessem vivendo, porque os filipenses estavam passando por um momento de muita crise, de perseguição, mas ele estava sempre exortando para que a alegria do Senhor fosse, né, a alegria do Senhor fosse a força deles naqueles momentos, né? Então,
que essa seja a nossa aplicação nesta manhã, né? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, ele está dizendo, ó, eu digo, alegrai-vos e falo novamente, alegrai-vos no Senhor. Amém? Porque se nós formos olhar as circunstâncias, não temos motivos para nos alegrar. Mas no Senhor está a nossa alegria, no Senhor está a nossa força. Amém? Então que essa semana seja uma semana de alegria para você, que você possa aí, como a gente sempre fala, colocar um colorido em todas as situações que você está vivendo. Amém? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, tá bom? Vamos lá. Vem Espírito de Deus, nos reunimos aqui neste lugar, para teu nome glorificar e tua presença buscar. Santo possa, Senhor, envolver as nossas vidas nesta manhã, possamos nos render em Tua presença, Senhor, possamos deixar o Espírito Santo trabalhar sobre as nossas vidas e sobre o nosso coração. Aleluia! Amém.
Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos realmente buscar a presença do Espírito Santo nesta manhã. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar mais um louvor. Aleluia. Tudo que sou, tudo que tenho e tudo que vier a ser, que seja para a glória do Senhor. Amém? Tu és tudo para mim. Sei que jamais me deixarás. Não me canso de te buscar. No teu sangue me lavei. Tu me guardas a todo instante. Tua graça não tem fim. Tu és dono de tudo que há em mim. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. És a minha força, minha confiança, és minha saída, tu és meu tudo. Aleluia! Glória a Deus! Diga ao Senhor nesta manhã: Tu és tudo para mim, Senhor. Aleluia! Tu és tudo para mim. Meu futuro a ti pertence. Sei que jamais me deixarás. Não me canso de te buscar.
Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Bom dia, paz do Senhor Jesus para todos os irmãos que foram chegando aí durante o momento do louvor, né? Graças a Deus pela sua vida. Estamos hoje aqui, segunda-feira, né? Não estávamos fazendo as lives de segunda-feira, mas essa semana a gente mudou um pouquinho aí os dias, tá certo? Então, a partir dessa semana, nós vamos fazer de segunda, quarta e sexta, tá bom, gente? Então, grave aí, eu tô repetindo, né? Porque a audiência é rotativa, né? Nós tínhamos alguns irmãos conosco no começo da live, nós falamos, estamos repetindo agora, a partir dessa semana, toda segunda, quarta e sexta, às 8 horas da manhã, até a primeira quinzena de dezembro, tá bom? Amém. Olha, deixa eu dar um alô aqui para o pessoal que escreveu para nós aqui nessa manhã, né? Quem deixou uma mensagem escrita, eu vou aqui tentar citar o seu nome. Por exemplo, Eutália Santos já deixou uma mensagem para gente, a Gabriele Pereira, a cantora, né? A Shelei Chamelete está com a gente já. A Natasha, Simone, sabe quem que é? Olá, bom dia, menina. Natasha Costa, né? É. Neta da irmã Osvalda. Muito bom ter você com a gente, viu? Quem mais? A Vera Lúcia já está conosco aqui. A Nilza Hedrick também está com a gente, direto dos Estados Unidos da América. Ederson e Dina já estão aqui conosco. Quem mais? Deixa eu ver aqui. A Márcia Cipriano também já está aqui, né? Ó, o irmão Antônio falou que é de Caraguatatuba. Ah, que delícia! Oh, beleza, hein, irmão? Caraguatatuba. Muito bom essa cidade aí, hein? Zilda Maria está com a gente aqui. Bom também. Dia! Eu acho que são esses os irmãos, né, que estão escrevendo, tá certo? Deixa eu ver aqui rapidinho, peraí. A Zoraia Conceição, não sei se eu tinha falado. O Marcos Amaral está pedindo oração pela Márcia, viu, Simone? Tem uma entrevista hoje, tá? Tá? De trabalho, vamos orar por ela. A Gracivânia Sena está com a gente aqui, deve ser a primeira vez. Seja bem-vinda, Gracivânia. Depois diga qual é a sua cidade, qual é a sua igreja, tá bom? Luciane Armani também está dando bom dia a todos, né? Então, é isso daí, gente. Muito bem. Então, nós vamos agora, nós vamos voltar para o tema que a gente estava falando, né? Antes da gente fazer aquela paradinha na semana passada, nós estávamos falando sobre o livro de Provérbios, né? Você se lembra? E estávamos com esse tema, crescendo em sabedoria, porque o livro de Provérbios, ele ensina sobre esse assunto, né? Sobre esse tema, ou seja, sobre a questão da sabedoria, tá? Então, gente, é o seguinte, nós vamos dar sequência, nós tínhamos feito 4 lives falando sobre esse assunto, né? Sobre a questão da sabedoria. E nós vamos seguir aqui, vamos seguir a sequência que o próprio livro de Provérbios traz para a gente, certo? Então, nós vimos os 4 primeiros capítulos do livro de Provérbios, né? Não foi assim uma análise detalhada, mas a gente viu por alto o conteúdo dos 4 primeiros capítulos de Provérbios. E hoje, gente, eu vou tentar aqui fazer um voo rasante aqui com vocês para a gente falar sobre 3 capítulos, os capítulos 5, 6 e 7. Por que eu vou tentar resumir esses 3 capítulos hoje, na live de hoje? Por quê? Porque esses 3 capítulos, eles falam basicamente sobre o mesmo assunto, tá? Nós vamos ter aqui no capítulo 6, tá? Me adiantando um pouquinho, no capítulo 6, a gente vai ter algumas advertências interessantes, por exemplo, sobre a questão da pessoa ficar como fiador, né?
Você já ficou como fiador de alguém? Nem queira ficar. Você já ficou como fiador de alguém? Já assinou lá, né, um contrato aí de aluguel, sei lá, da compra de um bem, e você ficou como fiador da pessoa? Então vamos ver o que a Bíblia ensina sobre isso. Vamos ver o que o livro de Provérbios ensina sobre sobre ficar como fiador. O que será que a Bíblia nos ensina sobre isso? Também o capítulo 6 vai falar um pouquinho sobre a questão da preguiça, né? Eita! Você não é preguiçoso, né? Ou preguiçosa, né, gente? Vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre esse assunto. Então veja, esses 3 capítulos, o capítulo 5, 6 e 7, eles falam sobre esses temas. Principalmente o capítulo 6 fala sobre a questão de ficar como fiador e sobre a questão da preguiça e outras coisas. Mas preste atenção, os 3 capítulos, os 5, os 6 e o 7, os 3 capítulos, eles falam de um assunto em comum. Por isso que eu quero tentar resumir os 3 hoje aqui. Que é a questão, gente, é uma advertência contra a lascívia, né? É uma advertência contra o adultério, tá? Aqui no texto, no título aqui da nossa Bíblia, traz advertência contra a mulher adúltera, né? Então, na verdade, esse texto aqui, assim, primariamente falando, esse texto aqui, ele é até mais aplicável aos homens, tá? Aos homens. Mas eu creio que se aplica para as mulheres também, tá? Existem aplicações aqui para as mulheres também, tá? Então, nós vamos ler aqui, eu separei alguns versículos, obviamente não vai dar para a gente ler todos os versículos dos 3 capítulos, mas eu separei alguns versículos para a gente tentar, então, ter uma visão desse assunto aqui, gente. Lembrando que, olha, o livro de Provérbios, ele ensina a questão da sabedoria, tá? A sabedoria na vida diária, no cotidiano. O livro de Provérbios, ele trata de assuntos muito práticos, tá? Ele vai direto ao ponto, não fica rodeando, não, ele vai direto ao ponto, tá? Então aqui, por exemplo, já começa falando sobre a questão da lascívia, né? A questão da impureza, a questão do adultério, inclusive, né? Bem direto mesmo, tá? Então vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus aqui, ó. Eu vou pedir para Simone ler aqui pra gente do versículo 1 até o versículo 4, tá? Do capítulo 5. Se você estiver com a sua Bíblia aí, então é Provérbios, capítulo 5, do versículo 1 até o 4. Vamos lá? Filho meu, atente à minha sabedoria, à minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dele é amargoso como o absinto, agudo como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte e os seus passos conduzem ao inferno. Isso, até aí. Então, olha só, gente. Então, vamos lá. Lembre-se que a gente falou, né, nas lives passadas, que o autor aqui, ele traz instruções como se ele estivesse falando com um filho, né? É como se um pai estivesse falando com seu filho. Então esse pai está falando aqui, filho meu, olha, no verso 1, filho meu, atende, né? Sempre gosto de destacar os verbos, né? Aqui no versículo 5 tem 2 versos que se destacam, o verso atender e o verso inclinar, né? Então está dizendo aqui, atende a minha sabedoria e a minha inteligência inclina os teus ouvidos, né? Então, o pai está falando, olha, presta atenção na minha sabedoria, na minha inteligência, atende, inclina os teus ouvidos. Por quê? Verso 2, para que, né? Qual é a finalidade, então, meu filho, de você atender a minha sabedoria, de você inclinar os teus ouvidos à minha inteligência? Qual é a finalidade disso? Verso 2, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento.
porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Então olha aí, quantas coisas aqui a gente tem, né? Na verdade, a gente tem aqui três razões, né? Três razões. Até a questão de advertir contra a mulher adúltera é a terceira razão aqui. Mas quais são as duas primeiras razões? Vamos ver rapidamente aqui. Por que que o pai está, né, chamando a atenção do filho para ele estar atento à sabedoria? Primeiro, olha só, Simone, que interessante, o verso 2. Para que conserves a discrição. Esse ponto aqui, eu gosto muito de enfatizar, gente, porque discrição quer dizer o quê, Simone? O que quer dizer discrição? Você sabe? Ser uma pessoa o quê? Discreta. Discreta, né? Discrição tem a ver com você ser uma pessoa discreta, tá? Então, olha que interessante, gente. Ser uma pessoa discreta é sinônimo de sabedoria, né? Tem gente que gosta de chamar a atenção, né? Exatamente. Pessoas que não são discretas, gente, elas não são sábias. Pessoas que, né, que querem chamar demais a atenção, pessoas que querem falando um pouquinho aqui, né? Vamos lá, vamos tentar aqui seguir, né? Às vezes trava um pouquinho, mas depois volta. Então, como eu estava dizendo, né? Há pessoas que querem chamar atenção, né? São muito arrogantes, são muito orgulhosas, querem aparecer demais, né? E às vezes nesse desejo de aparecer demais, terminam até passando por ridículas muitas vezes. Eu já vi, assim, na rua, muitas mulheres que não têm descrição, né? Usam roupas inadequadas, tem mulheres que já alcançaram uma certa maturidade, mas gostam de andar que nem mocinhas, né? Querem ter 20 anos, né? Então você percebe logo a falta de descrição da pessoa, né? Eu acho que assim, a pessoa ela tem que ter sempre uma mente jovial, mas é preciso a gente ter assim sensibilidade de passar por cada fase da vida, né? É lógico que a mulher precisa se arrumar, mas precisa ter discrição, né? Discrição. Precisa ter discrição, porque senão se torna aquela coisa meio que ridícula. A pessoa fala... E geralmente, gente, olha, eu sou mulher, e geralmente são as mulheres que são assim, que não tem muita discrição, né? Tem homens também que também são assim, mas as mulheres passam muito por essas questões, né? Então, a gente precisa mesmo ter discrição, né? Não precisa chamar atenção. A mulher não precisa chamar atenção para ser bonita, né? Para mostrar beleza. Eu acho que de uma certa forma, com equilíbrio, a mulher pode chamar, né, atenção com a beleza discreta, né? Mas tem muitas mulheres que não têm mesmo discrição, que gostam assim de chamar muita atenção mesmo. Mas não são apenas as mulheres, não, né? Tem homens também, né? Então, nós temos que aprender a ser pessoas discretas, né? Quando a gente chega num ambiente, né? Ser discreto, né? Fica na sua, né? Vamos traduzir aqui, fica na sua, tá certo? É até como Jesus mesmo fala isso, né? Por exemplo, você chega num lugar, não chega querendo já sentar na primeira cadeira, senta lá atrás, né? Senta lá, se alguém te chamar, aí você vai. Mas se não, você vai chegar lá, já querer sentar na janelinha, tem gente que já chega querendo agitar, querendo mostrar, né? Então, gente, a sabedoria, ela está muito ligada com a discrição, tá? É com I mesmo, né? Simone começou a falar com E, mas discrição, depois ela mesmo se corrigiu aqui. É discrição, né? Então, a sabedoria, ela tem muito a ver com a discrição, com a pessoa ser discreta, né? Bom, então o texto está falando isso aqui, que se você
atender à sabedoria, você vai conservar a discrição, né? Você não apenas será uma pessoa discreta, você vai conservar a discrição, né? Diz aqui no verso 2, os teus lábios vão guardar o conhecimento, né? Então, os teus lábios vão falar com conhecimento, você não vai abrir os lábios para falar um monte de coisa que não se deve falar, vai falar com conhecimento, com discrição também, né? E qual que é o terceiro propósito, então, aqui no texto, para que a pessoa atenda à sabedoria? Qual que é o terceiro propósito aqui, né? É evitar, então, essa questão da lascívia, porque o texto diz, porque os lábios, verso 3, ó, os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves que o azeite. Então aqui, gente, preste atenção, aqui é muito interessante, porque como eu falei, é um pai dando conselho para um filho, tá certo? Olha como a palavra de Deus, ela vai na contramão, né, do pensamento mundano, né? Porque hoje em dia não é difícil de um pai orientar o filho, não, se uma mulher te der bola, vai pra cima, né? Vai pra cima, né? Você é macho. Você é macho. Traça ela, vai pra cima, né? Misericórdia. Desculpa a expressão meio chula aqui, né? Mas não é difícil, tem pais que fazem isso, né? Aqui esse pai, ele está falando totalmente o contrário. Ele está falando, olha, toma cuidado, meu filho, toma cuidado com a mulher adúltera, toma cuidado. Não é com a mulher adúltera, porque os lábios dela destilam favos de mel. As suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas, preste atenção, o verso 4. Mas o fim dela é amargoso, como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Então você tem que pensar o seguinte, na hora do prazer, né? Tá falando mesmo da questão sexual mesmo aqui, gente, né? Na hora do prazer sexual é muito bom, na hora do prazer é muito bom. Tá aqui, os lábios dessa mulher destilam favos de mel, né? As suas palavras são suaves. Mas a questão não é o momento ali do prazer. A pessoa tem que pensar no depois, né? Depois é que é o negócio, porque diz aqui, o fim dela, o fim dessa mulher é amargo, como fel, né? Como absinto, como fel. E é agudo, o fim dela é agudo, como uma espada, né? Uma espada que atravessa o corpo da pessoa. Então, veja que interessante, né? O texto aqui, ele vai... E aqui, gente, eu não vou poder ler todo o capítulo, são muitos detalhes. Na verdade, sobre esse assunto, sobre essa advertência contra a lascívia, contra o adultério, isso está perpassando esses 3 capítulos, 5, 6 e 7, tá? Então a gente não vai poder ler todos os versículos, mas eu quero destacar alguns. Olha, por exemplo, o verso 8, Provérbios 5, 8, diz assim, afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa. Né? Afasta o teu caminho da mulher adúltera. Né? O pai está falando para o filho aqui, afasta o teu caminho da mulher adúltera, não te aproximes, você não passa nem perto da porta da casa dela, passa longe, rapa fora, porque isso aí é uma cilada, né? Isso daí é um laço para a tua vida, é isso que o pai está falando aqui para o filho. Então, gente, veja, é claro que os homens, né, precisam tomar muito cuidado com as mulheres mal intencionadas, né? Mas as mulheres também têm que tomar cuidado, né? É que assim, a gente sabe que é mais difícil, né? Quando uma mulher começa a se oferecer para um homem, é mais difícil para o homem do que um homem. Se um homem começa a assediar uma mulher, geralmente, né, a mulher sai fora, né? Geralmente sai fora, né?
é muito mais fácil, vamos dizer assim, né? Eu imagino que é muito mais fácil para uma mulher resistir à sedução de um homem do que um homem resistir à sedução de uma mulher, né? Se a mulher está se oferecendo, se a mulher está ali seduzindo o homem, tá certo? É muito difícil para o homem, né? Quem é homem sabe que é muito difícil para o homem resistir à sedução de uma mulher quando ela está se oferecendo, tá? Então veja, serve para os dois aqui, serve para o homem e para a mulher, né? É uma palavra direcionada para os homens, que temos que vigiar muito, mas pode ser aplicado para as mulheres também, né? Porque surgem aí os homens aí, às vezes, né? Surgem os homens aí bonitões, né? Que ficam muitas vezes querendo seduzir, né? E às vezes a mulher tá frágil, às vezes até dentro de casa o casamento não tá muito sólido, né? E aí vem a tentação. Então, esse texto aqui serve tanto para os homens como para as mulheres, se bem que é direcionado especificamente para os homens, né? Mas serve tanto para os homens como para as mulheres, tá? Então, olha só. Quer ler aqui o verso 15. Lê pra gente, Simone, o verso 15. 5:15. Beba a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Isso. Olha só que interessante. Aqui o texto, né? Ele usa aqui uma linguagem figurada, né? Para dizer o quê? Olha só. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Né? Quer dizer, o que o texto está dizendo aqui? É como se o pai estivesse dizendo para o filho, olha, você tem a sua esposa, você tem a tua mulher, então bebe água da tua própria cisterna. Você tem que se saciar com a tua esposa. Né? Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Né? Então, você já tem a sua esposa, você tem a sua mulher, você tem o seu cônjuge. Então, você tem que se saciar, né, sexualmente falando, com o seu marido, com a sua esposa. Né? Olha só o verso 18. O verso 18 diz assim, seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher. Né? Então, o texto está dizendo aqui, olha, qual que é o teu manancial? É o seu cônjuge, né? Seja bendito o teu manancial. Falando aqui mais especificamente para os homens. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Verso 19. Corça de amores e gazela graciosa. Saciem-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias, né? Então, gente, a pessoa que é casada, né, ela deve se saciar, né, nessa área sexual com o seu cônjuge, né? O marido com a sua esposa, a esposa com o seu marido, tá certo? É isso que a Bíblia está ensinando pra gente aqui, né? Você vê que a Bíblia tem uma linguagem até falando, né, até aqui, olha, sacia-te os seus seios, né? Embriaga-te com as suas carícias. E aí o verso 20 diz assim, por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Por quê? Né? Então, veja que o texto está orientando aqui, tá, gente? Isso aqui, eu já vou passar para o capítulo 6 agora, tá? Mas eu quero repetir, né? Porque vai trocando a nossa audiência rotativa, né? Esse assunto é tão importante aqui no livro de Provérbios que ele é repetido no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7. Se você ler os 3 capítulos, falam sobre esse assunto, advertem, né? Principalmente os homens, contra o perigo do adultério, tá? O perigo da mulher mal intencionada, da mulher adúltera, tá? Muito bem, então vamos para o capítulo 6. Eu vou pedir para Simone ler para a gente, do versículo 1 ao 5, tá? Então agora é aquela questão a advertência contra o servir de fiador, tá? Advertência contra o servir de fiador. Então, foi aquela pergunta que eu fiz no início. Você já ficou de fiador de alguém alguma vez? Né?
ou você é fiador de alguém, até mesmo se você é fiador de alguém, preste atenção aqui no que nós vamos ler e no que nós vamos falar agora. Olha só, então vamos lá, capítulo 6, do 1 ao 5. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Isso, então olha só. Olha como a linguagem aqui, gente, ela é contundente, né? Olha como a linguagem é contundente, né? O texto está dizendo aqui, filho meu. Olha aí, mais uma vez, sempre, no início do livro de Provérbios, tem sempre essa linguagem paternal, né? Essa linguagem paterna, como se um pai estivesse falando com um filho. Então ele está dizendo aqui, filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, e se te empenhaste ao estranho, se você ficou como fiador, se você empenhou a sua palavra por causa de outra pessoa, então, verso 2, estás enredado. Sabe o que é enredado? Você está preso, né? Estás enredado com o que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. Você está preso, você está enredado. Então, o que ele aconselha aqui? Olha que interessante. Ele aconselha o seguinte, agora, pois, faze isso, filho meu. Preste atenção, se você está como fiador, faz o que eu vou te dizer agora. Verso 3, e livra-te, sai fora. Se assumiu esse compromisso, sai fora desse compromisso. Não é? Pois, diz aqui, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Você tem que procurar essa pessoa, é o que ele está dizendo aqui, é isso, gente, tá? Não tem como mudar o texto. O que o texto está dizendo é o seguinte, procura a pessoa para quem você ficou como fiador. Ele chega aqui a dizer, se prostra, se ajoelha diante dessa pessoa aqui. Ó o verso 4. Não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras, né? Que é essa parte aqui que protege os olhos. Não, você nem durma. Vai lá, se prostra diante dessa pessoa, né? Para que você deixe de ser fiador dessa pessoa. Se livre disso. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave na mão do passarinheiro, né? Como um animal que está sendo caçado, né? Como uma ave que está sendo caçada, você tem que se livrar. Porque, gente, interessante que o livro de Provérbios, para quem nunca leu o livro de Provérbios, né? Você vai ver depois que existem vários textos que vão falar sobre essa questão de ficar como fiador. Tem muitos textos. Não é apenas esse que a gente está lendo aqui. São vários outros textos depois que vão falar sobre esse assunto, né? Porque a pessoa, diz até, eu estou me lembrando aqui, que tem um versículo aqui em Provérbios que diz que a pessoa que fica como fiador, ele pode perder tudo, ele pode perder até a cama na qual ele dorme, ele pode perder a roupa do corpo. Né? Por quê? Porque se a pessoa por quem você empenhou a sua palavra não honrar, né, o compromisso dele, é você que paga. O credor, né, o credor vai vir para cima de você e você vai ter que pagar. Por isso que aqui está dizendo, o conselho do livro de Provérbios é o seguinte, você jamais deve ficar de fiador com ninguém, né? Inclusive às vezes nem família também. É tão complicado, né? Às vezes você assim, faz um voto de confiança, mas você não tem noção se a pessoa vai conseguir pagar aquilo que ela deve. Então é muito complicado. A gente conhece histórias, né? Todo mundo conhece histórias de pessoas que
perderam, né, às vezes até bens, ou tiveram que pagar muito dinheiro para não perder um apartamento, para não perder um bem, porque ficou de fiador de alguém, né? Então, isso aqui, gente, é uma coisa que você pode usar como argumento até o seguinte: se uma pessoa vem pedir para você, você pode até falar, olha, eu sou cristão e a Bíblia ensina que eu não devo ficar de fiador. Você pode até usar esse argumento, né? Porque às vezes a gente fica meio sem graça, né? De dizer não, né? A gente fica meio sem graça de falar que não, né? Mas você pode usar esse argumento. E a Bíblia ensina que eu não devo ficar como fiador. Então, eu sinto muito, você me desculpe, mas eu não vou ficar, né? Então não fique. E se você é fiador, fique muito atento. De preferência, se você puder sair dessa situação, desse contrato, você sabe. Ok, vamos lá, tá travando um pouquinho, né? Vamos lá, vamos ler agora do verso 6 ao 11. Então, capítulo 6, do verso 6 ao 11. Vamos lá. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão e na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Então tá aí, né? Olha aí. Esse é um ensinamento também, outro ensinamento que o livro de Provérbios traz, gente, é quanto à questão do preguiçoso, a questão da preguiça, né? Então, como eu falei para vocês, o livro de Provérbios, ele tem ensinamentos muito práticos, né? Muito práticos, ali para o dia a dia, para o cotidiano nosso. Então aqui, você não é só nesse texto que a gente acabou de ler, mas no livro de Provérbios vai aparecer vários outros versículos falando, né, e exortando e advertindo quanto a essa questão da preguiça, tá certo? Então, aqui o texto fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Presta atenção nos caminhos da formiga e você sabe por quê? Porque a formiga, né, diz aqui, não tendo ela chefe, não tendo ela oficial nem comandante, a formiga não tem um líder, né? Mas no verão, a formiga já está se preparando para o inverno, né? E quando ela colhe, na colheita, já junta o seu mantimento, né? E aí vem essas perguntas aqui para fazer a pessoa refletir, né? Verso 9, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Né? Porque o preguiçoso dorme demais, né? Até quando vai ficar deitado? Quando te levantarás do teu sono? Né? Aí diz aqui, ó, um pouco para dormir, né? Ah, vou deitar um pouquinho aqui só para descansar um pouquinho. Ah, eu tô muito cansado hoje. Dormir um pouquinho, cochilar um pouquinho, né? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão, né? E a tua necessidade como um homem armado. A pessoa, às vezes, ela passa a vida nessa preguiça, aí quando chega um certo tempo ela vai encostar naquele que trabalhou a vida toda. Ainda tem essa também, né? Então, é tão complicado, né? Essas situações, né? Porque às vezes é um parente, uma família, né? Parte da família, uma pessoa, né? Que é um irmão, não sei, depende, é variável, né? Mas assim, a pessoa ela passa o tempo todo curtindo e sabe, não tem aquela disposição para aprender, para estudar, para se formar numa profissão. E aí depois o que acontece? Quando chega a maturidade, né, a idade lá dos 40, 45, todo o vigor dela já foi passando, né, e as oportunidades. Aí chega essa fase e ela fica perdida sem saber o que fazer. Aí não consegue um emprego bom, não consegue um salário bom, não consegue se autossustentar, né? E aí o que acontece? Arruma família, né? Ainda tem essa, né? Arruma mulher, arruma filho.
E aí o que acontece? Dá problema para os pais, problema para os familiares, porque foi preguiçosa, a pessoa foi preguiçosa, não pensou no dia de amanhã, né? Então tem realmente essas questões, e é um problema, né? Principalmente para a família, né? É verdade. Bom, então vamos lá. E para a gente concluir aqui, então, gente, nós vamos agora ler, vou pedir para a Simone ler os versículos, capítulo 6, tá, de Provérbios. Agora o versículo 16 até o 19. Olha só, o capítulo 6, 16 até o 19. Vamos lá. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Isso, então aqui, olha, esse capítulo 6 também traz essa advertência. Tem várias advertências, eu estou aqui resumindo, né? Mas olha que interessante, diz aqui o verso 16, né? Diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Então, na verdade, esse texto aqui ele vai falar de 7 coisas que o Senhor aborrece, tá? Sendo que a 7ª o Senhor abomina, tá? Então são 7 coisas, né? Só que na linguagem, como o livro de Provérbios, ele está entre os livros poéticos da Bíblia, né? Então nessa linguagem poética, né, o autor ele usa essa linguagem aqui: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª ele abomina, né? Então na verdade o Senhor aborrece as 7 coisas, mas a 7ª é como se fosse a pior de todas as 7 que são alistadas aqui. Quais são essas 7 coisas, então? Olha, primeiro, vamos lá. Olhos altivos, o Senhor aborrece, que é a pessoa orgulhosa, a pessoa soberba, a pessoa arrogante, autossuficiente. Isso aí o Senhor aborrece. Segunda coisa, língua mentirosa. O Senhor também aborrece a língua mentirosa. Terceira coisa que o Senhor aborrece: mãos que derramam sangue inocente. É o assassino, né, gente? Aquele que derrama sangue inocente. A terceira coisa. A quarta coisa: coração que trama projetos iníquos, né? Então a pessoa que fica maquinando o mal, maquinando projetos iníquos no seu coração, tá? Quinta, né? Quinta coisa que o Senhor aborrece: pés que se apressam a correr para o mal. Porque tem pessoas também que só vive de maldade, né? Tem pressa para fazer o mal, né? Tem pressa para fazer o mal. Sexta coisa que o Senhor aborrece: testemunha falsa. Testemunha falsa que profere mentiras, né? A falsa testemunha. Tá certo? E a 7ª coisa, que é a que o Senhor abomina. Olha, preste atenção, essa daqui a gente tem que meditar bastante, para a gente não cair nesse erro aqui. É o que semeia contendas entre os irmãos. Então a 7ª coisa aqui, que o Senhor não só aborrece, como ele abomina, é aquela pessoa que fica semeando contendas, né, entre irmãos, né? Entre irmãos de sangue, entre irmãos da fé, entre amigos, né? Entre pessoas que são amigos como se fossem irmãos. Então, esse que semeia contenda entre irmãos, a Bíblia diz que o Senhor não só aborrece, como abomina, tá? Tem gente que é assim, né? Que gosta de semear problemas, contendas, falar demais, falar dos outros, provocar, né? Discussões entre as pessoas. Olha, gente, esse mundo não é fácil. É verdade. Bom, gente, então, só para concluir, eu quero dizer o seguinte, ó, depois, né, para quem está com a gente desde o começo, eu já falei. Então você tem, ó, o capítulo 5 do livro de Provérbios é inteiro é uma advertência contra a lascívia, adultério, contra a mulher adúltera, certo? Aí o capítulo 6, ele fala sobre a questão de não ficar como fiador, contra a preguiça
e essas questões que a gente acabou de dizer aqui, né? Essas 7 coisas que o Senhor aborrece, né? Mais alguns outros conselhos, mas aí depois, olha só, se você tiver com a sua Bíblia, do versículo 20 até o final do capítulo 6, mais uma vez, advertência contra a mulher adúltera. E se você for para o capítulo 7, o capítulo 7 inteiro, mais advertências contra a mulher adúltera. Eu não vou ler os textos, são muitos versículos, mas fica aí a dica, principalmente para os homens, tá? Que estão me ouvindo nessa manhã, né? Leiam esses capítulos com calma depois, gente. Leiam esses capítulos. Olha, eu só quero terminar dizendo o seguinte aqui. Eu lia muito livro de Provérbios quando eu era adolescente, né? Como eu falei para vocês, o pastor lá da igreja, que eu fazia parte, né? Quando eu era adolescente, jovem, pastor Alídio, que já é falecido, ele sempre incentivava a gente, né, os irmãos, a lerem o livro de Provérbios, né? A gente lia o livro de Provérbios, um capítulo por dia e tal. Então, para mim foi muito importante ler esses textos aqui, ali na minha adolescência, na minha juventude. Foram um alerta para eu tomar cuidado com as mulheres adúlteras, mal intencionadas, né? Porque sempre aparece, viu, gente? Né? Os homens sabem aí, sempre aparece mulheres mal intencionadas. Sempre aparece mulheres adúlteras no caminho dos homens, né? Então, aqui, gente, esse texto aqui, esses 3 capítulos, são 3 capítulos. Por que eu sempre falo, né, que a repetição, por que você repete? Para dar ênfase. Se a Bíblia fala em 3 capítulos seguintes sobre o mesmo assunto, é porque o assunto é importante. É porque a gente precisa prestar atenção. É uma ênfase que está sendo dada aqui, tá certo? Então a gente tem que ficar muito atento, tá? Então essa palavra é especial para os homens, né? As irmãs casadas que estão ouvindo essa live, depois fala para o seu marido assistir essa live, fala para ele ler esses capítulos, porque ninguém está isento, viu, gente? Não é porque você tem 30 anos de casado, 40 anos de casado, que você está isento. A gente tem ouvido notícia de homens depois de 30, 40 anos de casado, já velhos, né, vamos dizer assim, com 60, 70 anos, abandonando família para ficar com uma mulher mais nova, porque apareceu, né? Uma esperta, tá certo? Uma esperta que deu o golpe do baú, né? Aí o cara abandona a mulher, abandona a filha, abandona neto para ficar com uma mulher que foi uma mulher, não é? Uma mulher que usou da sedução, tá certo? Então, esses capítulos aqui, eles são muito importantes para os jovens, mas para os homens casados, para os homens, né? Para os homens adultos, para os homens maduros, porque enquanto a gente estiver vivo, né? O perigo existe. Então a gente tem que estar sempre vigiando, tá certo? Então é isso, tá? Nós vamos orar, são 9 horas já. Amém. Nós vamos orar nesta manhã, né? Pelos pedidos de oração e estaremos, se Deus quiser, na próxima quarta-feira, agora toda segunda, quarta e sexta, até a primeira quinzena de dezembro, tá bom? Nós vamos orar, Simone, pela Márcia, não esquece de orar pela Márcia, vou pedir para a Simone orar. Né, o Marcos pediu, ela vai fazer uma entrevista hoje, né? E se você tiver aí um pedido de oração também... A irmã Eutália parece que pediu, Edneia Santos. Sim, irmã Edneia Santos, né? Está pedindo para ajudar ela em oração, né? Porque ela está com uma luta muito grande lá, tá? Então vamos orar pela Edneia. Quem mais tiver um pedido de oração, né? Mesmo que a gente não conseguiu ler, você pode escrever, você pode anotar e você pode orar conosco nesse momento. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Simone, ora? Sim. Senhor Deus maravilhoso, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esta manhã na Tua presença. Te louvamos, ó Pai, pelo momento de louvor.
por este momento, Senhor, em que a sua palavra foi ministrada. Deus, realmente que o Senhor nos dê sabedoria, Pai. Ó Deus, para praticarmos essa palavra em nossas vidas, tanto os irmãos quanto as irmãs, que possam buscar essa vida de sabedoria e discernimento, Pai, mediante todas as circunstâncias da vida, situações que nos sobrevêm, os desafios, as lutas. Dá-nos sabedoria, Pai, para que possamos, ó Deus, buscar, ó Deus querido, uma vida equilibrada, pacífica, tranquila, em meio a toda e qualquer situação. Dá-nos discernimento, Senhor, contra as ciladas do inimigo, contra as nossas vidas. Nós sabemos que ele sempre procura uma brecha, ele anda como um leão, rugindo ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Esse é o trabalho do nosso inimigo, mas nós, filhos de Deus, vamos buscar estar atentos, sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, para realmente termos uma vida abençoada, fazermos a diferença neste mundo, Senhor. No nome de Jesus, abençoa, Pai, os nossos irmãos, abençoa suas famílias, abençoa, Senhor, os casais. Deus, guarda, protege, livra-os de toda cilada, de todo mal. Que o Senhor possa trazer união, que o Senhor possa trazer, ó Pai, companheirismo, respeito, amor, fidelidade, a vida conjugal dos seus filhos. No nome de Jesus, toma a vida de cada um nas suas mãos. Nós oramos nesta manhã para que, ó Deus querido, possamos colocar, ó Deus, a nossa vida, Senhor, a nossa vida conjugal e a nossa família nas tuas mãos, no centro da vontade de Deus. No nome de Jesus, nós oramos também pelos pedidos de oração, Senhor. Oramos pela Márcia nesta manhã, que está fazendo agora uma entrevista. Visita sua filha, abençoa, abre esta porta de emprego, Senhor. O Senhor sabe do que ela precisa, das suas necessidades. E nós, Pai, em nome de Jesus, oramos por ela, para que o Senhor a abençoe e que nós possamos realmente aqui compartilhar da bênção, da vitória da sua filha, no nome de Jesus. Abençoa a nossa irmã Edné, que está, como ela disse aqui, ela está travando uma luta na sua casa. Nós não sabemos o que é, Senhor, mas Tu sabes do que ela precisa. Dá sabedoria, Senhor, da graça, da força, da coragem, que o Espírito Santo possa dar, Senhor, sabedoria para que ela possa lidar com os problemas e as situações no meio da sua família, Pai. No nome de Jesus, abençoa a Tua serva, abençoa os nossos demais irmãos, seja por questões familiares, seja por questões financeiras, seja por questões de enfermidade, Senhor, conflitos internos. Nós temos orado por todas essas áreas na vida do Teu povo, continuamos orando e continuamos crendo que o Senhor está guardando, abençoando no nome de Jesus. Nós colocamos principalmente esta área da saúde. Muitos dos nossos irmãos têm estado enfermos, mas nós apresentamos a vida de cada um diante do Senhor nesta manhã, pedindo a cura, a libertação em o nome de Jesus. Nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade, por esta manhã e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, gente. É isso daí, tá? Então, nós vamos encerrar a nossa live por aqui. Hoje à noite, gente, deixa eu fazer um convite para vocês. Hoje à noite, depois eu vou compartilhar no meu perfil pessoal, eu vou participar de uma live com o pastor Vladimir Barrios, que é o superintendente regional da região Sudeste 2, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. A gente vai estar falando sobre os desafios da igreja na atualidade, tá? Muito interessante, vai ser às 9 horas da noite, hoje às 9 horas da noite, tá na página da IEAB, Região Eclesiástica Sudeste 2. Mas eu vou compartilhar no meu perfil. Quem quiser assistir, assista hoje às 21 horas, tá? Amanhã de manhã a gente não tem live, né? Mas amanhã à noite é a última aula do curso de escatologia, tá? Então, terça à noite, última aula do curso de escatologia. E quarta-feira de manhã, com a permissão de Deus, nós estaremos juntos novamente, tá bom? Amém. Então, muito bom ter estado com vocês nessa manhã.
uma boa segunda-feira e uma ótima semana para todos. Deus abençoe e até quarta, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Amém, gente. Paz, Deus abençoe.